desculpa os padres, seminaristas que estão aqui conosco, a teologia da libertação já foi execrada pela igreja. Desde Bento XVI, eu fui formado na teologia da libertação e tem mais ou menos uns 15, 16 anos que eu me libertei totalmente das influências dessa ideologia, que é horrível. Então, o problema é que essa mentalidade, ela entrou no mundo da igreja, e não é só aqui no Brasil, não, em todos os lugares. Com a teologia da libertação veio o relativismo. Hoje nós vemos um relativismo, cada um quer ter sua fé, cada um quer ter sua moral. Eu não submeto a isso. Na igreja você fala, às vezes você prega sobre a teologia moral, você chega na sacristia, tem 2, 3 pessoas atrás de você te enchendo a paciência, dizendo que não concorda com o que você falou na igreja. É o relativismo. Eu quero ser católico do meu jeito. Então, eu sou a favor do aborto, eu sou a favor disso, daquilo, todas as coisas, né? Isso é resultado da teologia da libertação, do relativismo, do secularismo, que o Concílio Vaticano II já deu uma desbastada nisso na época, condenando esta mania do ser humano moderno de criar uma ruptura com Deus, dizendo, Deus, se existe, fica lá em cima. Aqui embaixo a gente faz da nossa vida o que a gente quer. Isso é muito triste. Outro dia a minha advogada, que é muito católica, conservadora, que faz homeschooling com a sua filha, ela me dizia, Dona Daí, a solução para melhorar a formação dos padres é os bispos fazer o homeschooling com os seus seminaristas. E ela vai me dizer, as dioceses têm poucos seminaristas, o bispo é católico, quer a igreja católica, forme os seus seminaristas dentro da doutrina, porque hoje você manda o seminarista para o seminário, às vezes vai fazer faculdade, e não ajuda em nada, ninguém estuda mais a filosofia perene, mesmo os seminários mais alinhados com a doutrina da igreja, estão perdendo muito nisso. Como você vai estudar Kant? Como se isso fosse positivo, você é um cara que nega a verdade. Como você vai ficar estudando Freud? Como se isso fosse uma coisa boa, psicanálise, se o cara nega também a pessoa humana, reduzindo a pessoa humana a libido. Como você vai estudar Karl Marx? Ah, porque o marxismo é uma coisa boa. Quem disse que é boa? Ah, a escola de Frankfurt, Foro de São Paulo. Não é, não. São ideologias contrárias a Deus que nós não podemos abraçar. A Igreja Católica tem uma filosofia, que é a filosofia perene, de Santo Tomás, de Santo Agostinho. A Igreja Católica tem um direito, que é o direito canônico, fundamentado na tradição, na Bíblia e na verdade. A Igreja Católica tem uma língua, que é o latim, a língua oficial da Igreja. A Igreja Católica tem um culto, que é a Eucaristia, os sacramentos, que une a Igreja em todos os cantos do mundo. Então, a nossa Igreja, ela tem uma identidade que está fragmentada em nossos tempos. Porque o padre, o sacerdote, precisa ser bem formado. E ele precisa entender que o padre não é dono da igreja. Não, o sacerdote é um servidor da igreja. Ele é um servo, ele é pastor. Você chega numa paróquia, você chega e está aqui, está tudo errado, eu agora vou ser um rei aqui. Não é assim. Você chega numa paróquia, eu sempre tive esse princípio, também como bispo. Você chega numa nova missão, você vai conhecer o povo, aí você vê coisas que não estão conforme aquilo que a igreja orienta. Qual a sua tarefa? Devagar, vai orientando as pessoas e vai tirando essas espécies de erro, de heresias, de apostasia, para colocar as coisas no verdadeiro trilho. Hoje, cada um quer viver o seu subjetivismo. Ah, eu faço do jeito que eu quero. Não é assim. O padre não se pertence. Os sacerdotes que estão aqui conosco são padres muito valorosos, muito bons, seminaristas também. E a vocês, seminaristas, eu digo, não precisa ficar sofrendo com o problema no seminário. Esquece as perseguições no seminário,
Se você é consagrado a Nossa Senhora e no seminário não aceita, fica quieto. Se não te aceita comungar na boca no seminário, como um seminarista me falava, se não aceita você usar uma calça social, que o seminarista tem que ser assim, enculturado com o povo, faça tudo que o seminário te pedir, depois você ordena padre. Aí você vai ser o sacerdote segundo o coração de Jesus. Obrigado, Graziela, minha prima, que está aqui conosco. Então, nós precisamos ter esse cuidado. Hoje é preciso ter paciência, viu, caros padres e seminaristas? Porque, às vezes, o bispo tem uma postura de relaxo na pastoral, na liturgia. A gente escuta muito isso. Ou sacerdote, tenha paciência. Nós estamos vivendo um tempo difícil. A pessoa, às vezes, o sacerdote é formado numa linha difícil, o bispo também. É o tempo complicado. Tem 70 anos que aqui no Brasil nós estamos vivendo uma desconstrução da igreja, uma desconstrução da imagem do sacerdócio. O que mais o mundo persegue, a nova ordem, toda essa mentalidade da revolução cultural persegue na igreja? É o sacerdote e a Eucaristia. É aí. Aí que está o alvo do tiroteio do mundo, do paganismo em cima da igreja. O padre e a Eucaristia. Aí você escuta. Porque o padre é como qualquer um de nós, não tem tanta importância do padre. Outro dia um sacerdote me dizia que trabalhou numa dessas dioceses, para lá de Bagdá, que é tudo teologia da libertação, não tem vocação, não tem nada, a diocese está morrendo. Depois de 20 anos ele voltou na diocese lá, que ele colaborou, foi no domingo, alegrinho, lá com a sua túnica, sua história no braço, para celebrar a missa com o povo. Chegou lá, tinha uma religiosa preparando, e ele chegou na sacristia. Eu sou padre, trabalhei aqui tanto tempo, vim cá fazer uma visita ao povo, gostaria de celebrar a missa no domingo. E a freira, não, padre, nós já preparamos a celebração da palavra, o senhor participa da celebração da palavra conosco. Quer dizer, essa irmã, ela não sabe o que é a Eucaristia, não sabe mais o que é o padre. E essa é a mentalidade. Tem muita gente aí pedindo, mas qualquer um pode celebrar a Eucaristia. Eu lembro de um bispo, há 45 anos atrás, já morreu, Deus o tenha, que já dizia isso. Nós temos que superar a igreja clerical. Nós temos que superar esse modelo de igreja, esse modelo centrado na sacramentalidade, centrado na pessoa do padre. A gente tem que criar uma igreja onde todo mundo participe do ministério. A cada tempo, uma pessoa preside a ceia. Ele falava assim. Quer dizer, aí você desconsidera o sacerdote como alter Cristo, como uma pessoa que recebeu o sacramento da ordem que imprime caráter, o padre, que tem como prerrogativa principal trazer Jesus eucarístico como alimento para si, para a sua santificação e santificação do povo, e para o atendimento da confissão das pessoas. Essa é a fundamental missão do sacerdote. Ser aquele que oferece o santo sacrifício da missa pelos seus pecados e pelos pecados do povo, e aquele que atende à confissão das pessoas, levando as pessoas ao arrependimento, à conversão, à união com a graça de Deus. Daí decorre, do altar e da misericórdia na confissão, decorre todos os trabalhos da igreja. Não adianta uma paróquia ter muita coisa e não ter o padre que atende confissão, não ter o padre que celebra a missa, não ter a Eucaristia. Não pode. O sacerdote. Eu sei que tem bispo, tem padre que não concorda com isso, mas eu fui formado assim pela minha mãe, o seminário. Eu tive a boa formação no seminário, uma péssima formação acadêmica, tudo nessa linha horrorosa. Mas a igreja é isso. Basta pegar o catecismo da igreja. Pegue o catecismo, esse aqui, o catecismo João Paulo II. Aqui já contém todas as verdades que a igreja nos ensina. Está aqui.